avisem, tá? Pessoal, então, o que nós fizemos na semana, na última aula, que hoje é quarta, então foi na sexta. Sexta não, porque sexta teve atividade que eu deixei para vocês, individual, que eu não consegui fazer o questionário, então eu tive que montar em modelo avaliativo mesmo. E aí, antes disso, a gente trabalhou até a derivada de uma constante multiplicada por uma função. Agora, nós vamos trabalhar com a soma entre duas funções ou subtração. Pessoal, é muito simples essa, tá? Também é bem intuitivo. Se nós temos uma soma ou subtração entre duas funções, para que a gente possa fazer a derivada dessa função, basta a gente pensar isoladamente, calcular, claro, isoladamente a derivada da função de f, isoladamente a derivada da função g e manter a soma ou subtração. Pessoal, é bem simples, tá? Nada muito complicado aqui. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente vai fazer. Observem, então, a primeira coisa que aparece, eu quero derivar uma função. A primeira coisa que a gente tem que fazer, observar a estrutura dessa função. E observando bem, nós percebemos que nós temos o quê? Uma função potência, x elevado na quarta, somado a uma outra função potência, x elevado ao quadrado, mais 1. Então, é a soma de três funções. Função potência e uma função constante. Como é que a gente vai derivar? Faz as derivadas separadamente e mantém a operação de soma. Então, derivada de x na quarta, vamos lembrar, é a função potência. A potência, né, o nosso expoente, a gente coloca na frente do nosso x multiplicando e subtrai o expoente uma unidade. Então, nós ficaremos com x elevado ao cubo. X ao quadrado é o mesmo processo, é uma função potência. 2 vezes x e subtrai uma unidade do meu expoente, que fica 1. Derivada da minha função constante, 0. Pronto, pessoal, é só isso. A nossa derivada da função é essa. Mantém a soma aqui sem problema nenhum. Agora, nós temos 3x ao quadrado, menos 11x, menos 5. Função potência multiplicado por uma constante multiplicado por uma função potência, que é a nossa função identidade, subtraído da minha constante. Vamos fazer cada uma delas separadamente. Olha aqui, o 3 que multiplica, a constante que multiplica a função, mantém a constante que multiplica e deriva a função x ao quadrado, que fica 2x elevado a 1. Mantém a constante 11, deriva x, que fica a derivada de x, 1. Então, fica 11 vezes 1. Derivada da nossa constante, 0. Não preciso nem colocar. Agora, multiplica o 3 por 2, fica 6x. Já poderia ter feito isso direto? Poderia, tá? Também não precisaria ter aparecido o 1 ali. Já poderia ter colocado direto o menos 11. Então, pessoal, aqui não tem muito segredo. Aqui é bem simplesinho para a gente poder fazer essa derivação. Então, agora nós temos um probleminha que é necessário que a gente relembre toda a parte de definição que envolve a nossa derivada para que a gente consiga resolver. Olha só, determine as coordenadas x dos pontos em que o gráfico da nossa função, né, tem uma reta tangente horizontal. Ou seja, esse gráfico aqui dessa função, eu não sei como é que é, tá? Eu não lembro dele. Mas ele, vamos dizer que ele é alguma coisa assim parecida, ó. Vamos dizer que ele é uma coisa assim parecida, tá? Vamos dizer que é uma coisa assim. Ele quer saber quais são, ou qual é, né? Depende da forma que ele está. Então, qual é o ponto aqui do meu gráfico, no qual, ao traçar a reta tangente, ela fica exatamente com uma inclinação valendo 0. Isso significa que ela tem que ela é horizontal, né? Então seria exatamente nesses dois pontos. Tá, mas peraí, eu não sei se são esses dois pontos, eu nem fiz, eu só queria, na verdade, mostrar para vocês o que ele está falando. Então, vamos calcular. Vamos lá, então, o que nos traz a inclinação da reta tangente? Lembrando, é a derivada da função. Então, o que ele quer descobrir? Qual é a função, né? Qual é a derivada da função? E depois disso, qual é o valor de x que zera essa derivada? Então, primeiro eu preciso descobrir qual é a função derivada e depois é igual a 0 para descobrir qual é o x que zera a derivada. Então, derivando a nossa função, nós temos soma e subtração entre funções
basta fazer cada uma separadamente e manter a operação. X ao cubo dividido por 3, vem 3 vezes x ao quadrado dividido por 3. Ó, já estou fazendo um pouquinho mais rápido aqui, hein? Menos 2 vezes 2, que multiplica x. Derivada de 3x, 3. Pessoal, observem e vejam se vocês ficaram com alguma dúvida aqui quanto às derivadas. Simplificando, eu fiquei com x ao quadrado, menos 4x, mais 3. Eu quero descobrir quais são os valores de x que zeram essa derivada, ou seja, igual a zero. O que a gente está calculando aqui? Uma equação do segundo grau. Nós queremos descobrir quais são os valores de x que zeram essa equação. O que nós temos que fazer? Soma e produto ou Bhaskara. Eu vou fazer por soma e produto neste momento, tá? Soma. Lembrando, o que quer dizer a soma aqui? As duas raízes somadas têm que resultar o valor de menos b sobre a. Ok, menos b aqui, então nós ficaremos com... Vou apagar aqui. Então, eu tenho aqui menos 4, e o a gente só faz como produto quando a é 1, né? Então, a gente não precisaria colocar, então fica 4. Dois números que somados dão 4, e dois números que multiplicados, que são as nossas raízes, que resultam o valor da nossa, do nosso termo independente, da nossa constante aqui, que é 3. Quais dois números que multiplicados resultam 3 e que somados resultam 4? Ninguém tem uma dica? Eu tenho. Quais dois números que multiplicados resultam 3? Apenas só pode ser o 1 e o 3. Opa, x2. Só pode ser o 1 e o 3, né? E a soma deles vai dar 4? Sim, a soma deles deu 4. Então, tá certo, né? Tá correto. Então, é 1 e o 3. Ah, então, o que ele está querendo dizer? Então, pessoal, eu acho que tinha até um pouquinho de sentido o que eu estava fazendo. Quando x é igual a 1, então, se estamos aqui na nossa... Ah, sabe o que eu vou fazer? Vou até parar aqui um pouquinho e já eu volto e vou fazer aqui no GeoGebra com vocês, tá? Entendi? Vamos tentar entender o que realmente nós estamos vendo ali, o que nós acabamos de calcular algebricamente. Então, nós temos aqui o x ao cubo, tudo isso dividido por 3, menos 2x ao quadrado, mais 3x. Opa! Mais 3x, pronto. Ah, aqui, olha o nosso gráfico, que bonito, pessoal. Vamos entender aqui o que nós acabamos de calcular, né? O que tinha nosso problema? O nosso problema perguntava quais eram os pontos dos valores, quais eram os valores de x, né, melhor dizendo, que nós encontraríamos a reta tangente horizontal, ou seja, com inclinação igual a zero. Olha só, exatamente no x igual a 1, a gente encontrou isso, né? E no x igual a 3, tá certo, não tem mais nenhum ponto, opa, não tem mais nenhum ponto aqui. Então tá certo, né, pessoal? Foi o que a gente conseguiu calcular ali. Então, é bom visualizar aqui pelo gráfico, né? E agora a gente vai falar sobre as derivadas sucessivas. O que eu quero dizer com as derivadas sucessivas? Quando a gente deriva a função mais de uma vez. Ou seja, a gente encontra a derivada dessa função. Por exemplo, aqui, ó. Eu encontrei a derivada da minha função e eu derivo novamente a minha função. Ah, então se eu derivo novamente, eu tomo a derivada e derivo novamente, é a derivada de segunda ordem. Se eu derivo novamente, a derivada de terceira ordem. Se eu derivo novamente, e assim vai, de quarta, quinta, eu posso derivar quantas vezes eu quiser e quantas vezes nós conseguimos encontrar derivadas, né? Notação, derivada de primeira ordem, então, é o que a gente está trabalhando. F' ou dy dx, df de x sobre dx também, tanto faz. Derivada de segunda ordem, quando a gente deriva mais uma vez. F duas linhas, então é isso mesmo, pessoal. F duas linhas, tá? Coloca aqui as duas linhas. Ou d2y dx quadrado. Se eu derivo pela terceira vez, F três linhas, d3y dx ao cubo.
Aí, se eu derivar pela quarta vez, como é que a gente vai utilizar? F da quarta derivada de x, tá? Ou d4y dx elevado à quarta potência. Obtenha as sucessivas derivadas dessa função potência, dessa função polinomial, desculpa, de quarto grau. Bom, então ele não me fala se ele quer derivada de primeira, segunda, terceira, ele pede para que eu faça todas aqui. Então, vamos fazer todas. Olha só, vamos derivar então pela primeira vez. F' deriva uma vez. Ficou, o 4 vem para frente multiplicando, então ficou 3 vezes 4, x elevado ao cubo, menos 2x. Melhorando aqui a escrita, né? Fiquei com 12, x ao cubo, menos 2x. Ótimo. Derivada de segunda ordem. Como é que a gente faz? Observa a derivada de primeira ordem e deriva mais uma vez. Então, vai ficar 3 vezes 12. Vejam se vocês concordam comigo. Fica 36x ao quadrado. Menos derivada de menos 2x, menos 2 vezes 1, menos 2. Derivada de terceira ordem, F3' de x. 36 vezes 2, então fica 72, x elevado à primeira potência. Derivada da constante, zero. Quarta derivada, F4 de x aqui, fica só 72. Quinta derivada da minha função é a derivada da constante, aqui fica zero. Pessoal, vocês têm que observar que a partir da quinta derivada, nossas derivadas sempre serão zero, então a gente para por aqui. Tá? Encontrei todas as derivadas sucessivas da minha função. Eu resolvi colocar aqui para vocês as duas regrinhas de derivação, tá? E é a que a gente vai mais utilizar. Porque normalmente, pessoal, aqui, principalmente no cálculo 1, nosso foco acaba sendo a função exponencial natural e a logaritmo natural. Mas eu trouxe para vocês, porque eu acho que é sempre bom a gente conhecer as derivadas da função exponencial com qualquer base, ou seja, não apenas com a base e, né, com as constantes de Euler, e não só apenas a função logaritmo natural, ou seja, com a base e, tá? Então, eu trouxe aqui as duas regrinhas de derivação. Então, se eu tenho uma função exponencial com qualquer base b, né? Então, b elevado na x, a derivada dela, pessoal, regrinha, só agora saber, colocar no formulário, a derivada da nossa função exponencial, com qualquer base, fica b elevado na x, que é a nossa base, vezes o ln, que é o logaritmo natural, ou seja, o logaritmo com a base e de b. Derivada da minha função, agora estamos aqui, ó, na função logaritmo de x na base b. Então, a minha função logaritmo de qualquer base. A derivada dela fica 1 sobre x vezes log de b. Aí, pessoal, se eu quiser, log de b na base, log de e na base b, né? Se eu quiser brincar aqui com a nossa base, eu posso colocar tudo na base e, então vai ficar 1 dividido por x vezes ln de b. Aqui eu fiz uma mudança de base, tá? Pode apresentar dessa forma ou pode apresentar dessa forma. Por que eu apresentei dessa forma? Porque depois fica fácil de visualizar aqui embaixo, tá? Pessoal, aqui no cálculo, né, a gente acaba utilizando, quando a gente for trabalhar com derivadas de função exponencial e logaritmo, a gente acaba utilizando na função exponencial a nossa base e, ou seja, a nossa constante de Euler aqui, elevado na x, e na função logaritmo, a gente também utiliza como base o e. E aí, pessoal, vocês vão perceber que o que a gente simplesmente facilita aqui é a escrita, tá? Mas nada mais é do que nós acabamos de fazer ali em cima. Então, aqui, ó, nós temos a nossa função, eu vou usar até a fórmula que estava aqui em cima, tá? Nós temos a nossa função e elevado na x, a derivada dela eu vou usar a nossa derivada da função exponencial. É o e elevado na x vezes o ln de e, que é a nossa base. ln de e dá 1, isso aqui a gente não pode esquecer, pessoal. Ó, vou fazer até aqui do ladinho, tá? Para a gente não esquecer. ln, a gente tem que lembrar que a base é e. Qual é o valor? Eu vou colocar ln de e igual a um y qualquer, tá? A base do ln é e, então, calculando, né, é o e elevado na y igual a e. Lembra que a base vem para cá como base
desse meu logaritmo, então fica e elevado na y, igual ao nosso logaritmando e. Então, qual é o valor de y? Só pode ser 1. Então, quando nós temos o logaritmo, a base do meu logaritmo igual ao meu logaritmando, o valor sempre desse logaritmo é 1. Então, aqui, ó, fica 1. Então, foi exatamente a fórmula que aparece aqui. Se eu tenho minha função e elevado na x, que é o logaritmo, a minha função exponencial natural, a derivada dela fica o próprio e elevado na x. Da mesma forma, vamos visualizar a derivada do ln de x, ou seja, na base e. Eu vou utilizar a fórmula que nós temos aqui em cima, tá? Usando como logaritmo, o logaritmo de x na base e, o ln de e. Então, dada a função ln de x, a derivada dela, usando a resposta aqui de cima, fica 1 dividido por x, vou fazer direto aqui, tá? 1 dividido por x, log, que é o nosso ln, de e. ln de e é 1. Então a derivada do logaritmo de x, logaritmo natural de x, dá 1 sobre x. Então pronto, posso deixar só isso aqui. Então, aqui, pessoal, para nossa disciplina, a gente acaba utilizando mais essas daqui, tá? Logaritmo natural e exponencial natural. Vamos fazer, então, exemplos aqui. Eu quero derivar a função 2 vezes e elevado na x. É uma constante que multiplica uma função. A derivada fica, repete a constante que multiplica e deriva e elevado na x. Mas e elevado na x, a derivada é o próprio e elevado na x? Sim. É a própria e elevado na x. Pessoal, isso aqui nada mais é do que a minha função 2 mais e elevado na x, tá? É só uma forma de escrever df dx, tá? É isso aqui que a gente está querendo. Então, eu quero saber a derivada dela. Derivada da constante é 0 e derivada de e elevado na x é e elevado na x. Então, essa derivada fica o e elevado na x. Novamente, eu quero derivar uma função. A nossa função é a função x elevado à quinta potência, mais 3 vezes ln de x. Nós temos que observar a estrutura dessa função. Nós temos uma soma entre duas funções. Então, para derivar essa soma de duas funções, o que a gente tem que fazer? Deriva o primeiro termo, mantém a soma e deriva o segundo. Então, deriva x elevado na quinta. É 5x elevado à quarta potência. Mais a constante que multiplica ln de x. Mantém a constante que multiplica e deriva ln de x, que é 1 sobre x. Pronto. Essa aqui é a nossa derivada. Ficou 5x elevado à quarta potência, mais 3 dividido por x. Pessoal, agora eu quero trazer para vocês uma situação que eu quero que vocês observem, tá? Eu quero que vocês me ajudem a descobrir se essa igualdade é verdadeira ou se ela é falsa. O que ele está querendo dizer aqui? Que eu tenho, por exemplo, vou escrever assim que fica melhor da gente visualizar. Eu tenho o produto entre duas funções. Eu tenho o produto da função x ao quadrado pela função x ao cubo. E ele está falando que a derivada dela é exatamente igual à derivada da função x ao quadrado, que a gente sabe que é 2x, já vou fazer aqui direto, que multiplica a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Né? Então, ele está falando que tem que ser exatamente igual a 6x elevado ao cubo. Será que vai ser igual, pessoal? Será que a derivada desse produto vai ser igual? Então, vamos sentar aqui. Então, aqui a gente já sabe que tem que dar 6x ao cubo, tá? Aqui a gente já sabe que essas derivadas têm que dar 6x ao cubo. Então, vamos lá. Então, primeiro eu quero fazer essa derivada. O produto, primeiro a gente faz o produto dela e depois a gente deriva, né? Então, vamos lá. Fazendo o produto dela, nós temos x elevado, ó, multiplicação de potências de mesma base.
repete a base, somos expoentes. Então, nós temos x elevado na quinta potência. Derivando essa função, nós chegamos em 5x elevado à quarta potência. Pessoal, observem aqui. X elevado, 5 vezes x elevado à quarta potência é diferente de 6x ao cubo. Então, ó, 5x elevado à quarta potência é diferente de 6x ao cubo. Então, pessoal, a gente estava acostumado a fazer soma e subtração de funções, quando a gente tem soma e subtração, e a gente quer derivar, a gente costumava, né? O que a gente faz? A gente deriva cada uma delas e mantém soma e subtração. Na multiplicação, pessoal, vocês já estão vendo? Não dá. Eu não posso fazer isso. Não tem como fazer isso, né? É diferente. Tá, então como é que a gente vai fazer? Existe uma regrinha que é chamada regra do produto. Se eu tenho a multiplicação de duas funções, para encontrar a derivada dela, faltou o linha aqui, né? Para encontrar a derivada dessa função, como é que a gente tem que fazer? Escreve a primeira função vezes a derivada da segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Ou, pessoal, como vocês vão perceber que eu tenho mais costume de falar dessa forma aqui, que não muda nada, mas eu acho mais fácil, que depois na regra do quociente a gente mantém a mesma fala. Eu costumo falar o seguinte, eu costumo trocar aqui as ordens. Eu trago esse termo em primeiro lugar, eu faço primeiro a derivada da primeira, multiplico pela segunda função, somo a primeira função vezes a derivada da segunda função. Vocês vão perceber que eu normalmente falo essa daqui, mas tanto faz se vocês quiserem fazer por essa primeira aqui, não tem problema nenhum, né? Afinal de contas, tanto a adição quanto a multiplicação são comutativas, né? Então, não alteraria nada o nosso valor aqui. Então, vamos lá. Olha só, nós temos aqui o produto das funções x elevado à quinta potência vezes e elevado na x. Ó, eu vou até ficar mudando de cor aqui para ficar mais fácil de visualizar. Eu vou chamar a minha função f de x igual a x elevado à quinta potência, que vai ser a minha primeira função, e vou escrever aqui a derivada dela. A derivada de f de x fica 5x elevado à quarta potência. Agora, vou colocar uma outra corzinha, vou colocar vermelho. Eu vou chamar a segunda função, que é a minha g de x, de e elevado na x. Nós sabemos que a derivada de e elevado na x é o próprio e elevado na x. Pronto. Agora a gente vai escrever aqui a nossa derivada. Derivada da minha função, vou chamar de y também, tá? Fica a derivada da primeira. Qual que é a derivada da primeira? 5x elevado à quarta potência. Vezes a segunda função. A segunda função é simplesmente o e elevado na x. Mais a derivada da segunda função, que é o próprio e elevado na x, vezes a minha primeira função. A minha primeira função é x elevado à quinta potência. Pronto, pessoal, essa aqui é a minha derivada. Se eu quiser, eu posso até pegar os termos, né, que se repetem em ambos os valores aqui e a gente coloca em evidência. Então, eu posso colocar o e elevado na x em evidência, por exemplo, multiplicado por x na quarta. Pode ser, né? Pode ser. Que aí vai ficar 5, no primeiro aqui vai ficar 5, mais x. Né? Se vocês fizerem a distributiva, voltaremos na mesma função aqui em cima. Tem o produto entre duas funções, de novo. Né? É sempre assim que a gente tem que iniciar o nosso exercício. A gente tem que sempre observar qual é a estrutura da nossa função. É o produto entre duas funções. Aí o que a gente precisa? Aplicar a regra do produto. Então, eu gosto sempre de fazer, nesse início, eu sempre gosto de fazer separadamente para enxergar bem. A minha primeira função é a função x elevado ao quadrado. E a derivada dela, né, a gente já faz direto, a derivada dela é a função 2x. A minha segunda função é a função de x, que eu vou chamar aqui, que é a função ln de x. A derivada dela
fica 1 sobre x. Ótimo. Então, agora vamos escrever aqui a derivada dessa função. A derivada da função fica a derivada da primeira vezes a segunda. A segunda é o ln de x, hein? Não é a derivada. Mais a primeira, que é o x ao quadrado, vezes a derivada da segunda. E a derivada da segunda é 1 sobre x. Aqui, pessoal, dá para simplificar, né? Dá para a gente mexer mais nessa função. O primeiro termo não, né? Fica só 2x vezes ln de x mesmo. Mas no segundo, eu divido esse x quadrado por esse x. Ficou mais x. Se eu quiser também, posso colocar em evidência o x, vai ficar x, que multiplica 2 vezes ln de x mais 1. Também poderia deixar assim, tá certo? Segunda função. Pessoal, na segunda função, tem duas formas de observarmos essa multiplicação entre duas funções aqui. Nós podemos observar simplesmente que eu tenho uma constante que multiplica a função, como a multiplicação de uma função constante pela função ln de x. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, nós já sabemos, se eu for observar aqui para uma constante, que essa derivada tem que dar 7 vezes 1 sobre x, certo? Mas vamos comprovar pela regrinha do produto? Vamos comprovar? Vou fazer até mais rapidinho, tá? A derivada, então, dessa função vai ficar a derivada da primeira. A minha primeira função é 7, que seria 0, então, a derivada. Vezes a segunda função, que é ln de x. Mais a primeira função, que é 7, que multiplica a derivada da segunda, que é 1 sobre x. Olha o que acontece aqui. Aqui tudo zero, né? Então, ó, deu a mesma coisa. 7 sobre x. A mesmíssima coisa. Tanto faz, então, como vocês farão essa derivada. Assim como nós vimos que no produto entre duas funções, nós temos uma regra específica para calcular a derivada, no quociente entre duas funções, nós também temos regrinhas específicas para calcular, tá? Quando nós temos, então, a divisão entre duas funções, é fácil até de gravar, tá? Nós vamos escrever primeiro, então, a derivada da primeira vezes a segunda. Como nós temos a divisão entre duas funções, nós não teremos uma soma, e sim uma subtração entre a primeira vezes a derivada da segunda. Vamos de novamente. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda, tudo isso dividido pela segunda função elevada ao quadrado. Novamente, quando eu tenho, então, a divisão entre duas funções, eu quero calcular a derivada dela. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira função vezes a derivada da segunda. Tudo isso dividido pela segunda função elevado ao quadrado. Vamos aqui, então. Nós temos aqui a divisão de duas funções, correto? Corretíssimo. Nós temos a primeira função, que eu vou escrever aqui, que é a função f de x, que é a função x ao quadrado menos 1. A derivada dela fica 2x. Agora, nós temos também a segunda função, que é x elevado à quarta potência mais 1. A derivada dela fica 4x ao cubo. Então, vamos lá? Vamos, então, para a nossa derivada. Derivada da primeira, que é 2x, vezes a segunda. E qual que é a segunda? Pessoal, usem parênteses, tá? Não esqueçam de colocar parênteses, porque senão vocês vão esquecer de multiplicar toda a minha função, hein? Se é quociente, aqui vem uma subtração. A primeira função, lembrando, a primeira função tem dois terminhos aqui, que é o x ao quadrado menos 1. Coloca entre parênteses. E multiplica pela derivada da segunda, que é 4x ao cubo. Tudo isso divide pela segunda função ao quadrado. Então, é simplesmente a função x na quarta mais 1.
tudo isso elevado ao quadrado. Então, vamos fazer primeiro aqui a distributiva. Fiquei, então, com 2 vezes x na quarta, 2 vezes x elevado à quinta potência. Distribui agora 2x com 1, fica 2x. Menos, vou colocar aqui entre parênteses e vou fazer a distributiva do 4x ao cubo com x ao quadrado. 4x elevado à quinta potência. Menos 4x ao cubo. Aí, tudo isso aqui, dividido por x elevado... Opa! Não dá certo, tem que apagar. Aqui, pessoal, não tem necessidade de trabalhar com um quadrado, tá? Vocês podem parar por aqui, não tem problema nenhum aqui embaixo, tá? Agora, aqui, sim, nós vamos juntar todos os termos semelhantes aqui, tá bom? Então, nós temos aqui... presta atenção que esse negativo se distribui aqui para dentro do meu parênteses, tá? Eu já vou fazer isso aqui. Como a gente não tem muito espaço, eu vou tirar o parênteses. Pronto. Vou tirar o parênteses e vou trabalhar com esse negativo, tá? Então, aqui eu fico com menos 4x elevado à quinta potência, mais 4x ao cubo. Então, aqui o nosso resultado, vou fazer aqui embaixo, tá? Eu fico com... Só um minutinho, pessoal. Oi, desculpa, voltando. Então, nós temos aqui 2x na quinta, menos 4x à quinta, nós temos menos 2x elevado à quinta potência. Mais 2x não se junta com nada, então fica mais 2x, mais 4x ao cubo, tudo isso dividido por x elevado à quarta potência, mais 1 elevado ao quadrado. Vamos corrigir aqui, então. A primeira função, pessoal, tem uma coisa importante aqui na regrinha do quociente, tá? A primeira função tem que respeitar certinho. A primeira função é o que está no numerador, tá? Isso a gente não pode trocar. Então, a minha primeira função é o que está no numerador, que é 1. A derivada dessa função é 0. Ótimo. Vamos agora para o denominador. No denominador, nós temos, uma função polinomial de segundo grau, tudo bem, né? Sem problema nenhum. Derivada dessa função, 2x menos 5. Ótimo, então vamos lá? Vamos escrever aqui a nossa derivada, vamos ver se bateu o resultado. Então, a derivada ficou, derivada da primeira, que é 0, que multiplica toda a minha segunda função. Não precisaria nem continuar colocando, né, pessoal? Porque a gente já sabe que 0 vezes qualquer número é sempre 0. Mas tudo bem. Menos 1, que é a minha primeira função, vezes a derivada da segunda, que é 2x menos 5. Tudo isso dividido pela minha segunda função, que é x ao quadrado menos 5x mais 1, elevado ao quadrado. Então, ó, aqui tudo deu 0. Eu fiquei, então, com y' igual. Tem que fazer a distributiva desse menos 1 aqui, né? Então, nós ficaremos com menos 2x mais 5. Tudo isso dividido por x ao quadrado, menos 5x mais 1, tudo isso elevado ao quadrado. Pode parar por aqui. Pessoal, olha só. Pessoal,